Faltar isso. Você ouviu o que ela disse? Seria a mesma coisa que fazer um sorteio para formar a palavra laboratório, só que as letras teriam que ser sorteadas, atenção, todas na ordem correta. Voltando à doutora, eu te interrompi, mas eu gostaria de saber, a senhora estava falando de cálculos, quanto tempo demoraria para formar isso? E alguns pesquisadores, então, eles fizeram alguns cálculos para poder saber qual seria a probabilidade de você ter uma proteína dessa sintetizada ao acaso. Ou seja, quanto tempo você demoraria para ter isso. Então, se você tiver aceitar as estimativas de que haveriam muitos aminoácidos presentes numa sopa primordial, 10 elevado a 44 aminoácidos, e se você puder simultaneamente adicionar um novo aminoácido a cada uma dessas 10 elevado a 44 cadeias de proteínas em formação, e se você adicionasse um aminoácido por segundo, sem parar em nenhum momento, você precisaria de ter um período de 10 elevado a 23 anos para ter a probabilidade de 95% de obter uma proteína. No caso do exemplo aqui, seria uma proteína chamada citocromo C, que é uma proteína que existe em praticamente todos os seres vivos. Então, você precisaria de 10 elevado a 23 anos, ou seja, 10 com 23 zeros na frente, para você obter uma proteína se você fizesse a coisa dessa forma casual. Só para vocês terem uma ideia, 10 elevado a 23 anos é 10 trilhões de vezes mais do que a idade que se aceita geralmente para o universo. Então, isso daí é um sinônimo de uma coisa impossível, né? Ou seja, é realmente impossível você formar uma proteína com essa informação, com esse conteúdo, uma proteína que realmente funcione. Agora, imagina que aquela bactéria mais simplesinha, ela precisa de mais de 400 genes e mais de 400 proteínas para poder funcionar corretamente. Você ouviu o que ela falou? Ou seja, seria todos esses números impossíveis vezes os 471 genes e também teria que se multiplicar as proteínas. Fora o fato de que você tem que se lembrar de que ouviu a doutora falando um monte de se. Se isso, se aquilo outro. Darwin falou algumas coisas tão impressionantes que dá até a impressão de que ele não tinha lá muita certeza da sua teoria. Ou que ele tinha tanta certeza que pensava que com o desenvolvimento do conhecimento científico e com o passar do tempo, tudo da sua teoria fosse se esclarecer, o que realmente não aconteceu. Doutora, você conhece algum outro tropeço da teoria do evolucionismo? Um outro problema sério para a teoria da evolução é o problema da complexidade irredutível. Mas o que vinha a ser isso? Quando Darwin criou a teoria da evolução, ele imaginava que a evolução fosse um processo gradual e lento, ou seja, ela aconteceria lentamente, o organismo adquirindo as partes aos poucos. Então, o próprio Darwin falou que se pudesse ser demonstrada a existência de algum órgão ou de algum sistema que não pudesse ser formado passo a passo lentamente, a teoria dele iria se desmoronar. E hoje em dia, o que a gente tem de discussão? Estão se mostrando na célula, um dos pesquisadores que tem trabalhado bastante com isso é o Dr. Michael Behe. Então, tem se mostrado que na célula existem vários sistemas que são irredutivelmente complexos. O que é um sistema desses? É um sistema que é composto por várias partes. E essas partes todas interagem. E se eu tirar uma dessas partes do sistema, esse sistema para de funcionar. Então, como é que esse sistema poderia surgir gradualmente, lentamente, da maneira que Darwin queria? Seria difícil isso acontecer. Então, para a gente ter uma ideia de um sistema irredutivelmente complexo, eu vou dar o exemplo de um sistema simples como uma ratoeira, que é composta de várias partes. Aí está mostrando, então, a plataforma da ratoeira. Depois a gente vê aí que você tem o batedor da ratoeira, né? O martelo. A gente também tem a mola, que é importante para bater esse martelo, né? Depois a gente tem a barra de retenção, que vai segurar o martelo para ele não bater. Depois a gente tem também o suporte para você colocar a sua isca, né? E você também tem vários grampos que vão manter esse sistema unido. Então imagine, o que você poderia tirar de uma ratoeira? Ah, ainda faltou a isca, né? O queijinho. Aí, então, o que você poderia tirar dessa ratoeira de modo que ela continuasse a funcionar? Se você tirar a mola, não vai ter como bater. Se você tirar o martelo, o rato não vai morrer. Se você tirar a isca, o rato não vem para comer o queijo, né? Se você tirar a plataforma, onde é que esses elementos vão se fixar? Então, a gente vê que a ratoeira é um tipo de sistema irredutivelmente complexo, ou seja, ela só funciona se todas as partes estiverem juntas.
E hoje em dia está se mostrando cada vez mais que nós temos vários sistemas proteicos na célula que são formados são sistemas irredutivelmente complexos, ou seja, formados por vários subcomponentes proteicos e que só funcionam se todos eles estiverem juntos. Um exemplo na célula que a gente pode citar é o exemplo do flagelo, ou de um cílio, que é muito parecido. Aí está mostrando a estrutura de um flagelo de uma bactéria. Os flagelos são importantes para as bactérias e também existem em protozoários porque eles fazem com que essa bactéria consiga se mover. Então a gente está vendo nesse desenho ainda a parte do gancho que insere o flagelo dentro da membrana da bactéria. E a parte do filamento. Já por sua vez, esse filamento é formado por várias outras proteínas, várias outras partes, que têm que estar todas juntas para que esse flagelo possa funcionar de forma adequada. Então, como é que a gente poderia ter a origem de um flagelo desses? Se uma das proteínas que forma o flagelo estiver ausente, o flagelo não funciona. Como é que esse flagelo poderia ter surgido lentamente no processo de evolução darwiniana? Isso realmente é uma coisa muito complicada, muito difícil para a teoria da evolução explicar. Exatamente. Essas são algumas das perguntas para as quais o evolucionismo não tem resposta. Estudando assim a biologia, estudando tanto e vendo que as evidências mostram cada vez mais que Deus é o Criador, será que a fé fica muito mais simples assim? Com todas essas evidências, alguém pode até pensar que é quase possível provar a existência de Deus. É realmente assim? Será que daqui a pouco nem precisaremos mais ter fé, pois conseguiremos provar a existência de Deus? Doutora, uma pergunta para a senhora. Por que a senhora acredita em Deus?